Para quem entrou depois, boa noite novamente, né? Sejam muito bem-vindos aqui nesse webinar. Primeiramente, me apresentando, né? Eu sou Karen Mello, eu sou gerente de produtos e soluções aqui na Lugi. Cuido ali mais da parte de pré-venda. E com relação ao meu background aí, eu sou atualmente doutoranda em engenharia elétrica na Unicamp. Também tenho mestrado aí e bacharel na área de engenharia elétrica. E também sou formada em técnico em eletrotécnica. Então, tudo aí mais voltado para a área de elétrica, né? É, e hoje a gente vai fazer aqui esse webinar sobre análise econômica, mais especificamente de sistemas fotovoltaicos residenciais, né? A ideia aqui, pelo menos, é ter um foco ali de sistemas mais residenciais. Mas eu vou abordar como um todo sobre análise econômica ali, desde explicando o que é um fluxo de caixa, o que vai afetar a viabilidade de um sistema fotovoltaico, a viabilidade econômica, né, de um sistema fotovoltaico, o que compõe aí os custos do sistema, que é super importante, né, para o retorno financeiro. E a gente vai falar também técnicas de análise econômica, aqui com foco muito em entender essas técnicas e como explicar para o cliente final de forma que ele entenda que o sistema fotovoltaico é um bom investimento e que a solução que você está oferecendo para ele é um bom investimento para ele, né? E para finalizar, vou apresentar um exemplo de análise econômica de sistema residencial e também comparando o sistema, por exemplo, com o módulo da Longi e com o concorrente, para a gente ver como que é aí o retorno financeiro. Então, o que é análise econômica, né? A análise econômica ela é super importante para o cliente entender, ou supondo que você vai fazer o investimento, né? Você, seja lá qual for o investimento que você vai estar decidindo se vai fazer ou não. Para você entender se é um bom negócio, você tem que estar munido de informações, tanto de quanto que vai ser esse investimento agora, por exemplo, e quanto que ele vai te render ali ao longo do tempo, né? Durante quanto tempo, quais vão ser também as despesas que você vai ter ao longo desse investimento, para você entender qual que vai ser o retorno dele, né? E para você verificar qual que vai ser o retorno dele, existem algumas técnicas de análise econômica que eu vou explicar aqui. Basicamente, aqui vai ser bem focado em VPL, TI e Payback, que é basicamente o que é o ideal aí para sistemas residenciais, né? E então, quais são os objetivos desse webinar? Primeiramente, é entender o componente de custo de um sistema residencial, tá? Aprender a calcular o quanto que o cliente vai economizar. Aqui a gente fala de economizar porque o sistema fotovoltaico, ele não, pelo menos para um sistema residencial, ele não vai de fato gerar receita, não é? O cliente ele não vai ganhar dinheiro especificamente, ele vai deixar de gastar dinheiro, né? Então, o dinheiro que ele iria pagar para a concessionária de energia, não vai pagar porque ele vai estar gerando a própria energia dele, né? Então, é o quanto que ele vai economizar. Conhecer quais são as métricas financeiras relevantes e entender o que faz um projeto solar dar mais ou menos lucro, tá? Então, essa é a ideia desse webinar, é justamente mostrar como você convencer o cliente, né? Não só fazer análise econômica, mas também como conseguir explicar para o cliente isso de forma convincente. Tá? Então, vamos iniciar aí com um conceito que é o conceito de fluxo de caixa. O fluxo de caixa, aqui eu estou tentando sempre simplificar, né? Utilizar palavras que simplificam mais aí os conceitos. Então, eu digo aqui que o fluxo de caixa ele é um desenho que vai mostrar todo o dinheiro que entra e sai do projeto durante o tempo que a gente vai analisar. Tá? Então, o primeiro ponto aí é o dinheiro, né, que vai entrar e sair. Então,
aqui está um fluxo de caixa típico de um sistema fotovoltaico, em que você tem, no início ali, no que a gente fala como tempo zero, é uma saída de dinheiro, porque é o investimento inicial, né? Que é justamente um investimento para adquirir o sistema e instalar ele, enfim, deixar ele pronto ali para funcionar. Então, nesse tempo zero aqui, tem uma saída de dinheiro, né? E depois começam as receitas, né, que são as entradas de dinheiro. É óbvio que, ao longo desse tempo aqui, podem ter também saídas de dinheiro, que iria como uma flecha negativa também, né? Mas, no fim, a entrada de dinheiro, no geral, ela é maior do que a saída. Então, eu estou exemplificando aqui como uma flecha para cima, tá? Mas isso aqui seria um fluxo de caixa. Então, no início, eu tenho aqui um dinheiro saindo, no geral, vai ser um dinheiro maior, né? E ao longo do tempo, vai ter um dinheiro entrando em um determinado tempo, certo? Esse tempo, eu vou escolher qual que é o tempo que eu vou analisar. E o sistema fotovoltaico, por exemplo, a garantia dele de performance, pelo menos dos módulos aí, ela é de 25 anos no mínimo. Tá? Então, é como se a vida útil do sistema fosse 25 anos. Então, você poderia fazer essa análise aqui de 25 anos. Se fosse um módulo bifacial, por exemplo, 30 anos. Tá? Mas pode ser também que, sei lá, você queira fazer uma análise num tempo inferior aí para ver qual que vai ser o retorno desse investimento. Então, você poderia, por exemplo, fazer análise em 10 anos. Mas, no geral, eu costumo colocar logo 25 anos para a gente ver o panorama inteiro do sistema, tá? Então, esse tempo N aqui, ele poderia ser, por exemplo, 25 anos. E aqui tem uma taxa, né, que seria a taxa de quanto, por exemplo, valeria esse dinheiro se ele tivesse investido em outro investimento, tá? Então, esse aqui é o primeiro conceito de fluxo de caixa, que é o que vai definir todo o resto da análise. E aí a gente entra para entender como que é a viabilidade econômica de um sistema fotovoltaico. Então, o que é a viabilidade econômica do sistema fotovoltaico? É basicamente você tentar entender se instalar o sistema vai valer a pena para o cliente ou não. Tá? Dependendo aí da solução, se ela for muito mirabolante, pode ser que venha a não ser viável, né? Economicamente. No geral, mas como que você vai mostrar isso para o cliente, né? É por meio dessa análise de viabilidade econômica. Então, para fazer essa conta, para onde que a gente olha normalmente? Primeiro ponto é para o custo do sistema, né? Tanto o custo do sistema para você comprar o kit, comprar cabeamento, fazer a instalação do sistema, fazer projeto, fazer homologação. Então, tudo você vai somar nesse investimento inicial, que seria ali, vamos supor, eu estou falando aqui para o integrador, né? Você que é integrador. É o quanto você vai cobrar do cliente, né, para fazer aquele sistema, tá? Então, esse é o primeiro ponto que deve ser observado. O segundo ponto é quanto de energia o sistema vai produzir. Então, você vai fazer ali uma análise, no geral, é importante que seja feito com um software de simulação, que você coloca ali todos os parâmetros e consegue prever aproximadamente quanto que esse sistema vai gerar, né? Existem vários softwares aí para isso, tem PVSys, PVSol, as empresas de inversor também muitas vezes disponibilizam esses sistemas de simulação com o próprio inversor deles, né? Então, você pode utilizar uma dessas técnicas aí. Caso alguém tenha dificuldade em algum software desse e gostaria de receber treinamento sobre isso, por exemplo, PVSys, PVSol, enfim, comenta aqui qual que é o software que você quer receber treinamento sobre isso, porque a gente pode elaborar também aí um webinar mais para frente, ou até mesmo, né, dar um treinamento exclusivo de como simular módulos Longin no software para você, tá? Podem comentar aí que a gente vai organizar depois. Além disso, quanto que o cliente vai economizar na conta de energia? Porque, como eu falei para vocês, o sistema ele vai produzir energia. Então, essa energia que o sistema vai estar produzindo, o cliente ele vai estar deixando de pagar para a concessionária, né? Então, você vai ter aquela energia ali que foi gerada,
multiplicado pela tarifa de energia, por exemplo. Está simplificando bem aqui, né? Mas é basicamente isso, tá? E quanto que vai gastar com manutenção? Eventualmente vai ser necessário fazer ali algumas manutenções, mesmo que seja um sistema residencial, você fazer ali uma limpeza ou algum eventual problema que pode acontecer ali, você vai precisar ir lá mexer para o cliente, né? Pode ser que você cobre ali um valor, inclusive é importante, né, que você cobre esse valor, pelo menos já ofereça ali no custo inicial, embutido esse valor. Mas tudo isso vai ser levado em consideração aqui na análise, né? Então, aqui a gente está falando em termos mais amplos o que deve ser levado em consideração. Mas vamos colocar aqui para uma linguagem mais técnica, né? Do que é isso aqui. Então, o primeiro ponto é o custo para comprar e instalar o sistema, que a gente chama de CAPEX, tá? Então, sempre que vocês ouvirem aí CAPEX, eu estou falando aí do custo para adquirir o sistema e instalar, deixar ele pronto para o cliente final. Tá? E, normalmente, a gente divide o CAPEX no custo do módulo mais o BOS, que BOS é Balance of System, ou seria aí tudo o que tem no CAPEX além do módulo. Tá? Pelo menos a gente que é fabricante de módulo, a gente, no geral, divide assim. Mas aqui não vou falar muito desses termos, eu estou mostrando mais aqui para vocês, né, irem se acostumando aí com a linguagem técnica. A gente pretende fazer mais webinars aqui no futuro, então a gente vai estar falando com essa linguagem. O outro ponto, que aqui não precisa de tradução, né, eu já mencionei ali, que vai ser a energia gerada pelo sistema fotovoltaico, né, você vai descobrir isso por meio de simulação. Você também precisa saber as tarifas de energia, porque você multiplicando essa tarifa imposta em cima da energia gerada, você vai ter o quanto que o cliente vai economizar. E os custos aí de operação e manutenção, que também são chamados de OIM. Tá? Então, tudo isso aqui vai compor o fluxo de caixa de um sistema fotovoltaico. Então, você vai ter ali no ano zero o CAPEX, que é basicamente tudo o que foi gasto para comprar e instalar o sistema, tá? Que foi gasto, não foi investido, né? É um investimento, tá? E nos demais anos, você vai ter as setinhas para cima, e essas setinhas para cima, elas vão ser o quê? A energia que foi gerada, vezes a tarifa, simplificando aqui, né? Menos o valor que foi gasto em OIM. Lembrando, nem todo mês ou ano pode ter OIM. Todo ano, pelo menos, vai ter, né? Porque pelo menos uma limpeza ali a gente recomenda que faça, tá? Mas eu digo assim, se você estivesse fazendo, por exemplo, uma análise mensal, porque esse tempo N aqui, ele pode ser tanto mensal quanto anual, tá? Você que vai escolher como que vai fazer essa análise. Eu, para simplificação, eu faço análise anual. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, uma análise mensal, nem todo mês vai ter, por exemplo, o custo com OIM, tá? Se a gente olhar anual, vai ter. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é isso, né? Que todo ano vai entrar uma quantidade aqui de dinheiro, que normalmente vai ser a energia que foi gerada naquele ano, vezes a tarifa, menos o OIE, tá? Então, essa aqui é a formação do fluxo de caixa de um sistema fotovoltaico. E o que compõe aí o CAPEX, que seria esse custo, esse primeiro custo aí do sistema fotovoltaico? Aqui eu dividi em vários critérios. Não está só para um sistema residencial, mas é mais para vocês terem aí uma visualização de tudo que caso alguém tenha dificuldade com isso, né? A gente vai enviar esses slides, vocês vão ter por escrito aí. Mas, basicamente, são os equipamentos fotovoltaicos, em que você tem ali a estrutura de fixação, a combiner box, o inversor, com um sistema um pouco maior aí, pode ser que tenha um transformador, cabeamento, tanto CA quanto CC, proteção, conduítes, tem os custos de construção, então a preparação do terreno, então uma reforma estrutural do telhado, custo de instalação de cabos, de instalação de módulo, enfim, tá? Outros tipos, como, por exemplo, projeto, aqui está, né, linha de transmissão, essas coisas assim que são de projetos maiores. Mas, por exemplo, projeto, custo de desenvolvimento, se for necessário fazer algum estudo, enfim, tudo isso vai entrar aqui na composição do CAPEX, tá?
E no OPEX, eu também mencionei aqui vários critérios, como, por exemplo, seguro, monitoramento, operadora, internet, que seriam aí para projetos um pouco maiores, né? Para um sistema residencial, por exemplo, a internet já vai ser a internet que o cliente vai pagar lá para casa dele, né? Então, não vai ter um custo adicional com isso. Seguro, não são todos que fazem, mas se fizer também isso vai ser levado em consideração, né? Monitoramento também, no geral, já é o do inversor, não tem ali uma pessoa que fica monitorando, enfim, tá? E na manutenção tem aí limpeza, alguma eventual substituição de equipamentos ou retrofit, tá? No geral, aqui para um sistema residencial, o que é mais previsível aí é a limpeza, e você pode considerar, por exemplo, algum valor aí para uma substituição de componente. Se, por exemplo, o inversor ele tiver uma vida útil menor, você pode colocar aí em determinado ano vai ter um custo ali para a substituição do inversor, por exemplo, ou de algum outro equipamento, tá? Então, isso tudo pode ser programado, né? A ideia aqui da análise econômica é justamente isso, você conseguir prever todas as receitas e despesas, ou seja, toda a entrada e saída de dinheiro que vai ter ao longo do projeto, tá? Então, a gente já viu o CAPEX. O outro ponto que é necessário entender é o quanto esse sistema vai gerar. Daí, como eu mencionei para vocês, você pode, por meio de softwares, fazer essa análise, tá? Então, aqui eu coloquei só um exemplo de um relatório do PVSys, onde é possível, por exemplo, você fazer ali uma simulação avançada do PVSys, em que você consegue colocar a degradação do módulo ao longo do tempo, e ele vai dar a geração para você tanto do ano 1 ao ano 25. Nesse caso aqui, que eu fiz essa análise aqui para 25, né? Mas se eu quisesse fazer para 10 anos, ele faria, para 30 anos, ele faria, tá? Então, com todos esses dados aqui, você consegue ver o quanto que o sistema vai gerar no ano 1 ao ano 25. E daqui, pessoal, é importante mencionar isso para vocês, porque o módulo, especificamente, ele tem uma característica de degradar ao longo do tempo. Tá? Então, quando você olha ali no datasheet de um módulo, ele vai ter alguns parâmetros, um deles é a degradação. Normalmente, ele tem uma degradação aí de um valor no primeiro ano. Então, se a gente pegar aqui o Raimon X6, é 1,5 no primeiro ano. E anualmente ele vai degradar 0,4%. Então, o sistema ele vai reduzindo a geração de energia dele ao longo do tempo. Isso é natural, tá? Do módulo fotovoltaico. Ele degrada mesmo. Os materiais ficam ali ao tempo e eles vão degradando. É óbvio que hoje em dia a indústria ela tem uma degradação super controlada, né? São valores pequenos aí de degradação, mas ele degrada. Então, por que eu falo para você olhar isso e você levar isso em consideração? Porque o sistema lá do seu cliente ele não vai ficar gerando a mesma quantidade todos os anos. Então, você já tem que prever essa degradação. É óbvio que, assim como tem uma degradação, a tarifa de energia ela aumenta ao longo dos anos. Normalmente a gente considera, e eu vou falar isso mais para frente, considera uma inflação na tarifa. Então, no fim, meio que o dinheiro que ele vai economizar ao longo do tempo ele vai aumentando. Mas em termos de energia, você já tem que, né, ter previsto essa redução aí ao longo do tempo para o seu cliente. E você pode fazer isso por meio de simulação de geração de energia, tá? Desculpa. Então, continuando aqui, como que é o fluxo de caixa típico de um sistema residencial? Aqui eu coloquei só para vocês conseguirem visualizar melhor, né? Então, você vai ter aqui uma tarifa de energia, que aqui eu considerei um valor de 0,69. Eu não lembro agora se é de Campinas aqui esse valor, tá? Mas, enfim, fica a título de exemplo aqui, né? E coloquei também aqui o valor de fio B, porque eu estou considerando uma compensação aqui com uma simultaneidade de 80%, mas eu não vou entrar nesses critérios aqui de explicação. A ideia aqui é mais vocês entenderem como é que vai funcionar ao longo dos anos. Tá? Então, no primeiro ano, eu teria essa tarifa aqui de energia, só que eu tenho que esperar que essa tarifa vai aumentar, porque existe a inflação, né, pessoal? Então, as coisas elas vão aumentando o preço, tá? Então, por exemplo, nesse estudo aqui que eu fiz, eu coloquei uma inflação de 4,2%. Então,
No ano 1, essa tarifa aqui ela está 0,69, mas ao longo do tempo ela vai aumentando, tá? E a geração de energia, que como eu falei para vocês, vocês vão pegar aqui da simulação, né, de geração de energia, tá? Então, você vai colocar ali para o ano 1 até o ano que você vai estar fazendo análise, tá? Tem o OIM anual também, que para esse sistema aqui estou considerando um valor. E também estou considerando uma inflação para o OIM, tá? Porque, como eu falei para vocês, as coisas vão aumentando, né? Então, o profissional, um ano aqui, ele está cobrando um valor numa limpeza, mas 2 anos depois ele vai estar cobrando um valor adicional, porque tanto o custo da mão de obra vai aumentando, quanto o custo de materiais, enfim, tá? Então, isso deve ser levado em consideração na análise de vocês, as inflações e as taxas aí. E aqui é como é formado o fluxo de caixa, tá? Então, no fim, eu vou ter aqui, no meu ano 0, uma saída de dinheiro, vocês estão vendo aqui que está negativo, né? Então, esse valor aqui é o valor que eu estou considerando que foi para comprar e instalar o sistema. Então, aqui seria o quanto que você vai cobrar para o seu cliente, né? E o fluxo de caixa, que vai ser a energia gerada, né? Essa energia gerada aqui, vezes a tarifa, tá? Menos o IM. Então, isso aqui está compondo o fluxo de caixa. Então, se eu olhar aqui para o projeto desse projeto específico aqui, o cliente está gastando 115 mil no primeiro ano, mas todo ano ele está tendo aí aproximadamente 30 mil reais que ele está deixando de pagar para a concessionária, mesmo aqui descontado os gastos de OIM. Tá? Então, é assim que é formado o fluxo de caixa. E aqui, só deixando claro para vocês, que no caso do empréstimo, se o cliente ele faz aí um financiamento, né, para ele instalar esse sistema, você pode colocar aqui também os valores das parcelas, né? Então, ele está ali pagando um valor do financiamento, você pode colocar também no fluxo de caixa, que isso seria uma saída de dinheiro, digamos assim, tá? Então, tudo isso pode ser levado em consideração. Tá? E quais que são as técnicas de análise econômica? A gente já entende como formar o fluxo de caixa, né? E em cima desse valor do fluxo de caixa, você vai fazer certos cálculos para mostrar para o cliente qual que é o retorno financeiro, tá? E daí existem 3 técnicas que são muito comuns aí em qualquer análise econômica, que é VPL, TI e Payback, tá? Existe também o LCOE, que é custo nivelado de energia, mas no geral eu não costumo fazer isso para sistemas residenciais, porque se você pegar aí uma pessoa mediana, com conhecimentos médios, no geral ela vai já ter ouvido falar sobre o que é VPL, o que é TI, né? Pensando aqui, você que é integrador e que vai querer vender esse sistema para uma pessoa que quer colocar ali na residência dela. Tá? Então, ela já vai ter ouvido falar de VPL, ela já vai ter ouvido falar de TI. Se ela não tiver ouvido falar, é muito mais fácil para você explicar esses conceitos. Agora, para você explicar o custo nivelado de energia, já é um pouco mais complicado, né? Essa aí já é uma análise que ela é feita mais para projetos maiores mesmo, projetos de investimento, e mais quem é da área que entende, né? Agora, para quem não é da área, para pessoas leigas aí de energia solar, que vai ser o seu cliente, que é quem você está querendo convencer, né? Fica mais fácil você utilizar essas técnicas aqui, por isso que eu trouxe elas e a ideia aqui é focar nelas, tá? Então, vamos lá entender o que são essas técnicas de análise econômica. A primeira é o VPL, ou Valor Presente Líquido, tá? VPL é a sigla aí de Valor Presente Líquido. E o que significa o VPL? Eu gosto muito do VPL, para mim ele é o que mais brilha os olhos aí no cliente final. Ele é a soma de todo o dinheiro que entra e sai do projeto, considerando o quanto ele vale hoje. Então, imagine que você tem lá o fluxo de caixa do sistema, tá? Então, vamos colocar aqui, deixa eu ver se tem uma imagem aqui do fluxo de caixa, aquela que eu coloquei no começo, tá? Então, você tem aqui um dinheiro saindo e muitos dinheiros entrando ao longo aí de 25 anos. Vamos supor que a gente está fazendo análise ao longo de 25 anos, né? O quanto seria cada entrada de dinheiro dessa aqui hoje, no ano 0, tá? Então, eu estou considerando que eu estou dando aqui, estou investindo 115 mil, né, no caso daquele fluxo de caixa ali que eu estava mostrando,
vão ter entradas de dinheiro, mas assim, a gente sabe que existe uma taxa, existe inflação, por exemplo, então, no ano 24 aqui, por exemplo, pode estar entrando 100 mil reais, mas só que 100 mil reais lá não vai ser igual a 100 mil reais hoje, porque o dinheiro desvaloriza, né? Então, se eu tenho 100 mil reais daqui a 24 anos, não necessariamente, tipo assim, eu não consigo imaginar o que isso vale hoje, né? Então, eu tenho que aplicar a taxa de desconto para poder entender o quanto que isso vale hoje. Então, basicamente, é isso que o VPL faz. Ele pega o quanto que o cliente investiu, o quanto que está entrando, soma isso tudo que está entrando e o que isso representa hoje. Então, basicamente, você vai falar para o seu cliente assim. Você vai pegar o VPL e vai falar para ele, olha, você vai estar investindo 115 mil. Mas isso, se você, né, como eu posso dizer, se você viajasse no tempo, isso te retornaria, né, agora 150 mil, por exemplo, tá? Além dos 115 mil que ele investiu, né? Então, pô, cara, eu vou investir 115, mas vai me retornar 150 mil. Tipo, então, acho que vale a pena, né? É óbvio que 150 mil seria o que é hoje. Na realidade, ao longo do tempo, vai estar entrando ou deixando de sair mais dinheiro, né? Só que o dinheiro, no futuro, ele não vale a mesma coisa do que vale hoje, porque o dinheiro vai se desvalorizando. Mas, traduzindo o que é o VPL, é basicamente isso. É o quanto que, se você somasse todo o dinheiro que esse investimento vai te render, o quanto que isso daria hoje, tá? E isso que é o VPL. Daí eu vou mostrar o exemplo mais para frente e vai ficar mais claro. E aqui tem a equação do VPL, que eu coloquei aqui só para visualizarem mesmo, né? Que seria o fluxo de caixa em T dividido por 1, mais a taxa de desconto, menos o CAPEX, tá? Mas aí no Excel é uma equaçãozinha simples aí que você coloca lá para representar essa equação. Na verdade, o próprio Excel ele já tem essa função, o VPL. Você coloca lá o VPL, ele já calcula. Você seleciona o fluxo de caixa, ele já calcula, tá? A ideia aqui é mais a gente entender mesmo o que isso representa e como que você vai explicar para o cliente final, né? A outra técnica é a taxa interna de retorno. E a taxa interna de retorno, ela é a taxa, seria essa taxa aqui, que vai fazer o VPL ficar igual a zero. Tá? Então, ela vai representar basicamente o ponto de equilíbrio financeiro do projeto. E ela vai mostrar para o cliente o quanto que esse projeto ele rende em porcentagem. Então, fica fácil, por exemplo, você vai lá, calcula a TIR desse projeto. Vamos supor que ela deu 30%. Você consegue comparar com um outro investimento, por exemplo. Então, se você pegar aí a poupança, eu até tenho uma tabela mostrando isso aqui para vocês mais à frente, tá? Uma poupança aí, ela rende cerca de 6, 7% ao ano, tá? Então, pô, cara, 30% de um projeto. Se eu deixasse esse dinheiro na poupança, seria só 7%. Então, é melhor eu pegar e investir isso aqui num sistema fotovoltaico que vai dar rendendo mais para mim, tá? Então, isso é algo que você vai conseguir mostrar para o cliente, vai conseguir mostrar para ele, pelo menos ali, que é melhor ele investir num sistema do que, por exemplo, deixar o dinheiro parado ou até mesmo fazer outros investimentos. Tá? E o payback é o tempo que leva para recuperar o dinheiro investido. Então, ele vai investir ali um valor, vai render, esse investimento vai rendendo ao longo do tempo, né? E quando que o projeto começa a dar lucro? Porque primeiro ele está só pagando ali o que ele investiu, né? Só depois de um tempo que realmente ele vai terminar de pagar tudo que ele investiu e vai começar a dar lucro. Então, esse tempo ali que o projeto começa a dar lucro é o VPL. O Carlos perguntou aqui como calcular a taxa de desconto. Então, como que você calcula a taxa de desconto? A taxa de desconto, ela é como se fosse esse é um conceito até um pouco difícil de entender mesmo, porque ela é como se fosse o quanto esse dinheiro vale, digamos assim, tá? Então, isso vai muito do próprio investidor. Então,
não é nem quanto dinheiro vale, mas assim, quanto que ele renderia, por exemplo, se tivesse investido em outro investimento, por exemplo, tá? Para uma pessoa física é um pouco difícil dizer o quanto que é essa taxa de desconto, né? Mas normalmente você pode considerar aí alguns valores aí de 10%, ou até um valor um pouco mais, como eu posso dizer, mais conservador, tá? Um valor de 8%, enfim. Normalmente aqui nas minhas análises eu coloco um valor de 10%, que ele é um valor viável aí. Pode ser também o valor da CDI, exatamente, tá? Que agora está em 12,7, alguma coisa assim, tá? Você falou, se tirar a inflação da conta de luz e tirar a taxa de desconto, o VPL continua válido? Olha, se você não colocar a taxa, um valor de taxa de desconto, por exemplo, a taxa de desconto for zero, né? No fim, é como se você não estivesse aplicando ali uma porcentagem em cima do fluxo de caixa. Então, quando você trazer isso para cá para o presente, ele não vai representar de fato o valor, como eu posso dizer, você vai estar aplicando ali uma taxa de desconto, é como se fosse ficar superfaturado, digamos assim, essa análise econômica, entendeu? Então, você tem que colocar um valor para a taxa de desconto, tá? Porque, lembrando, o dinheiro no futuro, ele não vale o quanto ele vale hoje, né? Porque a gente tem a inflação. Então, você perguntou aí se continua válido. Não vai ficar válido, né? Você tem que levar em consideração isso. E daí, lembrando, gente, essa análise econômica aqui, você não tem como fazer de forma 100% perfeita, certeira. Porque, lembrando, esses valores, eles variam, né? Então, se você colocar aqui, eu estou considerando, por exemplo, uma taxa de energia de 4,2%, porque foi um valor aí que eu pesquisei em algumas reportagens e achei que era um valor viável aí. Porém, a inflação, ela pode se comportar diferente, a inflação da energia, né? Então, eu não tenho como prever exatamente. O que a gente normalmente faz é fazer algumas análises de sensibilidade. Então, eu vou lá, considero um valor de 4,2, mas eu faço uma outra análise em que eu considero 3, outra que eu considero 5, tá? É óbvio que, no caso aqui, eu estou falando para você que é integrador e vai apresentar para o cliente final, né? Quanto mais arrojado você colocar o valor, números mais significantes você vai mostrar para ele. Mas aí lembrando que você também não pode ludibriar ele, né? Tipo, levar ele a entender que o retorno vai ser muito maior do que realmente é. Então, na prática, você tem que utilizar valores que são condizentes aí com a realidade, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Pô, a taxa de desconto, você mesmo falou aí, o CDI é um valor importante aí para você considerar um valor válido, tá? Daí, na tarifa de energia, como eu falei para vocês, pesquisei em reportagens, né? Tem isso que você falou, né? O custo, ele não varia só devido à inflação. Inflação financeira em si, né? Pode ser que em um ano a concessionária ela tenha custos devido a algum problema que aconteceu, enfim, né? E daí a tarifa de energia ela vai variar com valor diferente da inflação. Né? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Tipo assim, o que você vai fazer aqui na análise não necessariamente vai representar 100% do que vai acontecer aí ao longo do tempo, tá? Mas, na prática, você tem que pegar valores que são condizentes com a realidade, né? E para isso você pode aí fazer pesquisas, como eu falei para vocês, eu peguei esse valor aí de reportagens, né? Você pode colocar um valor mais conservador e um mais arrojado para o cliente mostrar, ó, vai ser no mínimo isso, no máximo isso aqui, entendeu? Então, tudo isso você pode utilizar como estratégia para fazer uma análise econômica, tá? Então, continuando aqui, só recapitulando um pouco do que é cada técnica dessa aí, né? O VPL, ele é a soma de todo o dinheiro que entra e sai do projeto, considerando quanto ele vale hoje. Então, é como se você estivesse pegando. Saiu agora esse dinheiro aqui, vai entrar esse monte de dinheiro aqui, que aqui eu estou falando entrar, gente, mas lembrando, né? No sistema fotovoltaico não entra dinheiro de fato. O que o cliente vai fazer é deixar de gastar. Então, ele vai deixar de pagar para a concessionária, né? Mas aí eu estou falando aqui entrar para ficar mais fácil, né? Então, vai ter esse dinheiro saindo agora,
e vários dinheiros entrando ao longo do tempo, se eu olhasse para o quanto isso vale hoje, quanto que vai valer? Eu calculo isso por meio do VPL, tá? A taxa interna de retorno é a taxa que faz o VPL ficar igual a zero. Então, seria aí o quanto o rendimento está rendendo em porcentagem. Tá? É como se o VPL fosse o valor absoluto, a taxa interna de retorno é em porcentagem, e o payback é o tempo que demora para o investimento se pagar. Então, o cliente investiu ali, fica recebendo um valor que ele vai utilizar para pagar o investimento, digamos assim, e quando o projeto começa a dar lucro, esse número é o payback. Tá? E daí, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de análise econômica para a gente fixar um pouco esses conhecimentos, né? Então, eu fiz aqui um exemplo utilizando um módulo Raimon X6, que é um módulo nosso disponível aí em vários distribuidores, tá? Eu utilizei o módulo 620 num sistema de 27.9, né? 45 módulos, tá? A potência do inversor 24. E eu simulei isso aqui no PVSys. Então, eu tive, ao longo dos 25 anos, essa geração de energia aqui, tá? Isso está em kWh, tá? Então, 1.170 kWh. E eu fiz análise econômica. Então, aqui estão os parâmetros que eu considerei, né? Coloquei aqui uma tarifa, considerei uma inflação de 4%, que foi a tarifa que eu considerei na tarifa de energia, desculpa, tá? Eu considerei também uma inflação de OIM de 1% ao ano, tá? E a taxa de desconto que eu coloquei aqui, 12%, tá? Eu tinha falado 10%, né? Mas eu tinha colocado 12% aqui no exemplo, tá? E aqui está o investimento no sistema, tá? Tá dando aqui que o CAPEX desse sistema está dando 110 mil, quase 111 mil aí, tá? O custo de OIM anual está dando 853, tá? E quando a gente calcula, né, tudo isso aqui está formando daquele jeito lá que eu mostrei para vocês o fluxo de caixa, né? Mas se eu pegar o meu fluxo de caixa e aplicar o VPL, isso está dando 161 mil. O que isso quer dizer? Que o cliente foi lá, ele pagou 110 mil, mas todo o dinheiro que esse sistema vai render, se eu trouxesse esse dinheiro para hoje, ele estaria dando 161 mil. Ou seja, ele não só está pagando, lembrando que o VPL, se a gente olhar aqui para a equação, ele é o fluxo de caixa aplicado à taxa de desconto menos o CAPEX. Ou seja, 161 mil é pagando os 110 mil, ainda vai sobrar 161 mil, digamos assim, tá? Então, o cliente ele vai estar investindo 110 mil, mas isso vai trazer uma quantidade de dinheiro que hoje vale 160 mil. Então, aí é como se o dobro, né? Mais que o dobro do valor que ele está investindo. E a taxa interna de retorno, ela está dando 28,62%. E daí aqui eu até trouxe alguns números, tá? Se a gente olhar a poupança, ela é aproximadamente 6% ao ano. É óbvio que varia aí, dependendo do valor que está a Selic no ano, né? Mas arredondando aí 6% ao ano. 100% do CDI, 12,15% ao ano. Não sei se já atualizou, talvez já tenha atualizado, né? Desde que eu fiz essa apresentação. Mas é algo em torno disso aqui, tá? Fundos imobiliários vai depender do fundo imobiliário, né? Mas pode aí entre 7% e 14% ao ano são valores comuns aí de fundos imobiliários. Tá? Imóveis de aluguel, que é algo aí que muita gente investe, né? Só tem aí vários imóveis. Aí saiu até aqui nessa notícia aqui. É um rendimento de aproximadamente 6% ao ano, tá, gente? E carro, que é algo que muita gente compra, né? Na verdade, não é investimento, né? É uma despesa, né? Então, eu coloquei esses números aqui para a gente conseguir comparar. Esse sistema aqui, ele está dando uma TIR de 28,6%, sendo que eu fui até conservadora, né? Eu utilizei uma taxa de desconto de 12%, o CDI acho que já está em 13%, se eu não me engano. A inflação que eu considerei na tarifa é 4%, sendo que até o colega aí falou que nos últimos anos a tarifa de energia ela sobe o dobro da inflação, né? Então, querendo ou não, essa análise aqui ela está até conservadora, digamos assim, tá?
pode ser que, na prática mesmo, esse retorno de investimento aqui ele seja até maior. E, no geral, as pessoas fazem isso aqui, né? Elas deixam o dinheiro parado na poupança. Isso quando coloca na poupança. Tem gente que deixa na conta corrente, né? O dinheiro, ele não rende. No caso, ele vai se desvalorizando, porque a gente tem uma inflação aí na faixa de 4,5%, 5% ao ano, tá? E daí, quem ainda investe um pouco, coloca ali alguma coisa em CDI, 100% CDI ou fundos imobiliários. E muita gente, a massa, compra imóveis para alugar, né? E, no geral, esse retorno é de 6% ao ano. É óbvio que pode ter algumas situações que é um pouco maior, né? Mas, no geral, é esse valor 6% ao ano, ainda tem gasto aí de IPTU, inquilino que dá trabalho, né? Então, você pode mostrar esses números aqui para o seu cliente, né? Para mostrar qual que é o retorno de investimento de um sistema fotovoltaico, tá? Então, você vai conseguir mostrar para ele o quanto que ele vai render, o valor absoluto que ele vai render, em porcentagem, o quanto que isso rende, ele vai conseguir comparar com outros tipos de investimento. E aqui a gente tem o payback, né? Se for uma preocupação dele, pô, eu vou tirar aqui esse dinheiro, eu vou ficar sem caixa, em quanto tempo isso aqui vai voltar para mim, né? Nesse caso aqui, está dando 3,6 anos. Então, quando der 3,6 anos, tudo que ele investiu já vai ter esse pago, né? Já voltou para ele, digamos assim, tá? Ele deixou de gastar. E a partir daqui é só lucro. Então, é um valor que ele vai estar deixando ali de pagar para a concessionária. E lembrando que o sistema, no geral, ele tem aí uma vida útil de aproximadamente 25 anos, né? A gente fala assim, vida útil, que é a garantia que o fabricante dá, é de 25 anos. Então, o sistema se pagou em menos de 4 anos e ainda vai ficar mais 21 anos ali gerando e trazendo retorno para o cliente, tá? Então, esses são os argumentos, né, bem interessantes aí para você apresentar para o cliente. E aqui eu ainda faço um retorno financeiro, uma análise, né, comparando, por exemplo, o X6 da Longi com um Topcon de um concorrente. A gente pode ver aqui que o nosso módulo ele gera mais energia, né? Esse módulo aqui é o nosso Aimo X6, que já é até um módulo mainstream. A gente já tem módulos aí que tem performance superior. Mas ele tem um ganho de 1,58. Se considerar aí que o valor é o mesmo, né? O valor presente líquido aqui, ó, vai estar dando 161 mil, enquanto o do concorrente estaria dando, por exemplo, 156 mil. Né? Então, 5 mil a mais hoje, que ele estaria tendo aí de retorno, digamos assim, por ele escolher investir em Longi em vez de escolher o concorrente, tá? E a taxa interna de retorno ficou 28,6%, enquanto com do módulo concorrente deu 28%. Então, o retorno aí em porcentagem financeiro é de 0,6% a mais, tá? Em que o módulo Longi representa. E o payback 3,68, enquanto do concorrente dá 3,77. Então, com isso, pessoal, eu estou mostrando aqui, por exemplo, o Longi concorrente, você pode fazer uma análise dessa para mostrar para o seu cliente que o sistema, a solução que um concorrente está oferecendo não é tão legal quanto a sua, entendeu? Porque você vai conseguir defender aqui como a sua solução ela é melhor, ela é mais robusta, você vai estar oferecendo um módulo que ele gera mais energia, o seu serviço ele é de melhor qualidade, tá? E daí o colega falou aqui, isso é um concorrente de nível bom. Né? Se for um sem qualificação, o retorno da Longi é muito maior. Isso é verdade mesmo, tá? Essa análise aqui eu fiz com o Topcon Top Brand, tá? Digamos aí, né? Que chamam de Top Brand. Mas se for uma qualidade um pouco inferior aí, esse retorno é até maior, né? E daí tem os pontos aqui, pessoal, que eu gostaria de levar em consideração também, tá? A gente já viu aí como que é formado o custo, como que você vai calcular o quanto que o cliente economiza, as técnicas de análise econômica, né? Basicamente, resumindo aí o VPL, ele mostra se o sistema dá lucro e quanto é esse lucro hoje, tá?
A TIR você vai utilizar principalmente para comparar com outros investimentos. O payback, quando que o sistema começa a ganhar dinheiro. Mas eu queria ainda ressaltar para vocês, né, que, primeiramente, um bom projeto, ele vai ajudar o seu cliente a economizar mais dinheiro e vai fazer o seu negócio crescer, né? Porque se ele está economizando mais dinheiro, ele vai recomendar você, se ele tiver outra oportunidade de instalar um sistema, ele vai instalar com você, tá? O segundo ponto é que você precisa estar oferecendo um bom projeto para ele realmente ter rentabilidade, tá? Então, você vai utilizar produtos que são de boa qualidade, tá? E você vai fazer uma boa análise do cliente, né? Você vai fazer uma boa solução, você vai instalar da forma correta, de acordo com os manuais dos fabricantes de todos os equipamentos, tá? E um outro ponto também é que eu queria mencionar para vocês que tudo isso daqui que está sendo feito, essa análise econômica, ela é baseada em estimativas, né? E uma das estimativas é a geração de energia. Então, você precisa fazer uma estimativa mais otimizada, digamos assim, tá? Para você ter um bom projeto. E daqui o que eu quero falar para você é que muitas vezes você vai fazer ali uma análise econômica comparando, por exemplo, com um concorrente, e às vezes esses valores aqui da própria simulação eles podem estar exagerados, tá? Porque existem alguns concorrentes que eles dão o panfile, enfim, que é ali o arquivo que é utilizado, por exemplo, no PVSys ou em outro software, que ele é muito exagerado. Então, ele está mostrando ali um valor que, na prática, não vai gerar aquela energia, tá? Então, no fim, você faz ali a análise e o do concorrente pode estar dando melhor, digamos assim. Mas, na prática, aquele valor ali, ele está muito arrojado. Na realidade, não vai gerar aquilo ali. A gente tem até um colega, ele está aqui, né, o Roberto, acho que eu posso falar, que compartilhou ali um sistema LONGi de uma potência menor, gerando a mesma quantidade de energia que um módulo com uma potência até maior de um concorrente, tá? Então, o que eu quero falar aqui para vocês é que essa análise aqui, esse retorno financeiro, ele é super sensível aos valores de geração de energia, de estimativa de geração de energia, né? Então, você precisa estar fazendo uma análise otimizada e você precisa também estar utilizando sempre arquivos certificados, tá? Então, se você vai utilizar, por exemplo, o Panfile, peça se você vai utilizar o PVSys para fazer a simulação, peça o Panfile certificado do fabricante de modo. Por exemplo, a gente tem os nossos Panfiles, eles são certificados, tá? Pela TUV ou o SGS, que é um outro laboratório que faz também, tá? Não utilizem, por exemplo, o Panfile, que foi o fabricante mesmo que fez, tá? Porque ele pode estar colocando ali alguns valores que são muito otimizados e, na prática, o sistema não vai gerar assim, tá? Então, no fim das contas, isso vai gerar problema, porque o cliente vai ficar insatisfeito, que não vai estar gerando o quanto ele pensou que iria estar gerando, né? Isso vai trazer problema para você, tá? Então, um bom projeto aí, utilizando produtos de qualidade, é o que vai ajudar os clientes a economizar e fazer o seu negócio crescer. E daí eu vou abrir aqui para as dúvidas. Eu já vi que alguém falou aqui. Não entendi de onde se retiram os dados que mostraram maior rendimento ao longo dos anos de painel longínquo. Tá. Basicamente aqui, tudo que eu levei em consideração aqui é igual para todos os sistemas, tá? Inclusive até o valor inicial. Só que o sistema da Longi, ele gera mais energia, né? Ao longo de 25 anos aqui, ele está gerando 1.170.000 e desse concorrente aqui, por exemplo, está gerando 1.166.000, tá? A gente vê aqui que a diferença ela é até pequena, né? Como eu falei para vocês, foi de um top brand. Mas ainda assim, isso vai causar um impacto financeiro, porque essa geração de energia aqui, lembrando, o que é que faz o fluxo de caixa? É a energia que o sistema gera vezes a tarifa. Então, isso aqui, quanto mais gera energia,
maior vai ser a rentabilidade do sistema, entendeu? Então, por ele gerar mais energia, o retorno financeiro vai ser melhor, tá? Tanto aí no valor presente líquido quanto na TI, tá? E sim, a gente vai compartilhar os slides com vocês, tá? A gente tem os dados aqui de quem participou e vai enviar automaticamente por e-mail para todos, tá, pessoal? Eu gostaria de convidar vocês a participar do nosso grupo do WhatsApp. Quem ainda não estiver participando pode escanear aí a tela, tá? E entrar lá. A gente manda algumas notícias, alguns materiais. E eu agradeço muito a participação de vocês, pessoal. Eu vou deixar aberto para dúvidas, caso alguém tenha mais alguma dúvida, tá? Podem mandar aí no chat que eu vou responder. E eu espero que vocês tenham gostado do webinar de hoje. Entrem lá no nosso grupo, comentem lá se vocês gostaram ou não. E comentem também o que vocês querem de webinar aí no futuro, tá? Se vocês quiserem um webinar de simulação, um webinar de monetização de OIM, podem mandar ali sugestão de tema que a gente vai fazendo, tá, pessoal? Muito obrigada, agradeço a todos por estarem aqui, né, de noite participando e tenham um bom final de semana. Obrigada, pessoal.